Olá, boa tarde. Há cerca de 10 anos, o alto índice de suicídio entre jovens estudantes na Europa e nos Estados Unidos levou as autoridades a descobrir o fenômeno do bullying. Essa intimidação que acontece entre colegas cercada de preconceitos, ofensas e humilhações não pode ser confundida com uma brincadeira de criança. E apesar de todos os alertas sobre o perigo da internet, os casos de bullying entre adolescentes na rede ocorrem com grande frequência. Ter centenas de amigos no Facebook, postar fotos no Instagram que recebam muitas curtidas e acumular seguidores no Twitter. Práticas do mundo virtual que viraram necessidade na vida real. Ser popular nas redes sociais é o desejo de grande parte dos adolescentes. É sempre bom ter uma curtida, né? Faz diferença porque eu gosto, eu me sinto bem com bastante amigos. A aprovação dos amigos conta em muito. Se a foto postada não for curtida, imagine só o que acontece. Eu apago a foto. Eu apago. Uma pesquisa de um site norte-americano indica que, mais do que lugares de piadas e comunicação, as redes sociais podem ser ambientes cruéis para as jovens do sexo feminino. Entre as queixas mais comuns estão relatos de bullying provocado pela comparação com amigos e seguidores no ambiente digital. O site, que reúne 25 milhões de usuários, 80% mulheres com menos de 24 anos, comprovou ainda que 1/3 dos 5 mil entrevistados disseram já ter passado por experiências negativas no Facebook, como medo, solidão e constrangimento. A superexposição, a insegurança e a necessidade de aceitação entre os colegas contribuem para que as meninas sofram com a prática do bullying. E a consequência disso está no desenvolvimento emocional. Para debater sobre o bullying nas escolas, convidamos a advogada Ana Paula Lazareschi de Mesquita, especializada em Direito Digital, e a psicóloga Maria Alice Fontes, especializada em Terapia Cognitiva Comportamental. Participe também e mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou ainda pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Nós vimos aí na reportagem, né, que o bullying saiu de dentro da sala de aula e foi para o ambiente virtual. Mas antes disso, né, o que caracteriza o bullying? Juridicamente, o que caracteriza o bullying são agressões de forma reiterada, constante, por um grupo de indivíduos ou apenas um indivíduo contra uma determinada pessoa ou contra um grupo de pessoas. Então, juridicamente, nós podemos ter atos ilícitos civis ou atos ilícitos penais. Do ponto de vista psicológico, a gente classifica o bullying como sendo físico, verbal ou social, né? Então, assim, o físico realmente daí são o quê? Bater, chutar, empurrar, não só a pessoa, como as próprios materiais. Você pode pegar, vamos dizer, o livro de alguém, o celular de alguém e fazer alguma coisa contra aquilo. O bullying verbal, onde você tem toda, né, assim, os xingamentos, as ofensas e todas essas questões verbais, e o social, onde você tem as exclusões, você tem, assim, a intimidação de um grupo, né, através, às vezes, da rede social ou não. E sempre situações de agressão, né, que são, como ela disse, reiteradamente. Não acontece uma vez só, isso acontece várias vezes e causa situações de muito conflito, não só para quem está recebendo o bullying, que seria, vamos dizer, a vítima, como aquele bully que está sendo ofensivo, como aquela pessoa que está provocando o bullying, né? Agora, é um comportamento que sempre aconteceu. Por que nós estamos ouvindo cada vez mais falar sobre isso? Sempre aconteceu ou não? Agora é porque as notícias se espalham, né, com mais rapidez por conta da tecnologia? Acredito que a agressão ela sempre aconteceu dentro e fora das escolas. A maior repercussão que hoje se verifica acontece exclusivamente porque crianças e jovens cada vez mais se utilizam de internet e redes sociais para se comunicar e se expor também. Isso inevitavelmente gera
uma quantidade muito maior de conflitos e uma exposição muito maior de conflitos. Antes, tudo terminava dentro de um pátio ou dentro de uma sala de aula. E hoje nós temos a repercussão numa rede mundial. Agora, eu diria que a gente tem também uma certa permissividade maior, né? Eu acho que, assim, com as famílias um pouco mais flexíveis, às vezes, né? Famílias desestruturadas e mesmo a situação social que a gente vive com muita violência, eu acho que isso também contribui para que o jovem viva num ambiente um pouco mais sem regras, onde ele fica mais à mercê da sua própria personalidade. E o jovem, por ainda estar em desenvolvimento, especialmente os adolescentes, eles são mais impulsivos, eles têm mais dificuldade de controle do seu humor, né? Então, isso acontece mais frequentemente entre as crianças e os jovens do que entre os adultos. Agora, Maria Alice, de certa forma, também mudou o entendimento da sociedade a respeito disso, no sentido de que, anos atrás, a gente entendia esses confrontos até como um marco, né, da passagem de infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta. Existiu uma mudança também aí? Eu acho que existe uma mudança em relação à intensidade. Eu acho que hoje a gente pode observar situações um pouco mais graves, assim, em relação à exposição do jovem, como foi dito, né, nas redes sociais, que tem uma repercussão muito grande. Quer dizer, falar dentro de uma escola a respeito de um aluno que tem uma fragilidade e vai ser tornado como vítima é diferente do que expor um vídeo, postar uma foto, né, ou fazer uma situação toda social de um grupo que vai ser exposto na internet para milhares e milhares de pessoas. Então, a repercussão psicológica disso é muito mais intensa atualmente do que nos dias anteriores. Agora, para os escritórios de advocacia, doutora Ana Paula, também é novidade ou só ganhou um termo, né, ganhou um nome? É que o bullying, né, não existe o crime de bullying, né? O bullying, ele é um fenômeno social. Previsão legal? Tem. Vamos lá, 138, 139 e 140 Código Penal. Existe desde 1940 isso. Depois temos os crimes de racismo, a lei é de 89. Depois temos instigação ao suicídio, também previsto no Código Penal. Temos agressão, ameaça, lesão corporal, tudo isso já previsto, só que isso depende do caso concreto. Não adianta se colocar, se mistificar achando que vai se fazer um tipo penal híbrido do bullying. Isso é pedir para que aconteça a impunidade. Agora, no dia a dia, não sei, é uma pergunta mesmo. No dia a dia, nas escolas, como que você imagina que o direito pode realmente estar lá atuando quando uma família não chega a fazer uma queixa formal ou não entra num processo, enfim, porque os dados ou, eventualmente, os casos que chegam nos escritórios são aqueles já mais graves, né? Mas isso está acontecendo o tempo todo dentro da escola. Como será que, assim, os advogados podem ajudar lá dentro da escola? Isso é uma questão fantástica, porque a gente volta ao ponto primordial, que é a questão educacional. O papel da escola como formadora de opinião, e onde ela vai colocar, vai dispor para esse aluno, pouco importa qual é a carreira que ele vai seguir, se ele vai ser médico, se ele vai ser advogado, se ele vai ser designer, não faz a menor diferença. Ele precisa ter noções mínimas, não só o aluno, como o professor, como o educador e principalmente os pais, do que é este direito digital. A gente não estuda um pouquinho para fazer a prova do Detran? Não é necessário? Então, por que não estudar para um pouco? Eu não estou falando para que ninguém se torne advogado. Não, é porque é um assunto que está no dia a dia, né? Exatamente. Usado por várias razões, né? Para ter uma ideia, né, do que a gente está dizendo aqui, do aumento tão grande do número de casos de bullying, vamos dar uma olhada aqui nessa tela, que mostra os números de um estudo feito pelo seu escritório, doutora Ana Paula, sobre o aumento dos casos de bullying, né? Então, em 2010, casos que chegaram no escritório, 2011, 14, 2012, 35, 2013, 156 e apenas
o primeiro semestre, né, até a primeira semana de junho deste ano, 107. Então, voltando, né, repetindo aqui, apenas dados de um escritório. Exatamente. E eu acredito que a nossa missão como advogados, e principalmente quando se trata de crianças e de adolescentes, é tentar a composição extrajudicial. Não deixar, obviamente, no que for possível, né? Existem casos que são gravíssimos, que levam à lesão corporal e instigação a suicídio e, obviamente, precisa de uma intervenção judicial. Mas nos casos onde isso não é necessário, o importante é, se as partes conseguirem fazer uma composição que se afaste do poder judiciário, faça essa composição. Aí, no caso, nós só estaríamos falando composição relativa à parte patrimonial, né? E justamente para quê? Para que a discussão não vá para o Poder Judiciário. Exatamente, porque se chegou nesse ponto, nós podemos, assim, entender de alguma forma que as escolas não tiveram capacidade de lidar com o assunto? Eu acho que sim. Eu acho que quando chega nesse ponto, primeiro, as famílias não tiveram capacidade de lidar com esse assunto, quer seja do ponto de vista educacional, porque não conseguiram coibir os seus filhos de provocar uma violência contra outro jovem, ou a própria escola, que às vezes não percebe que aquilo está acontecendo, não tem uma intervenção, né? Vamos dizer, se você tem uma criança dentro de casa que faz uma agressão contra um amiguinho e você está vendo, você vai coibir aquilo, você vai falar, não pode, isso está errado, você não deve fazer isso. Os pais observando têm que coibir, a escola tem que coibir, porque o jovem que recebe o bullying, né, a vítima, normalmente é uma pessoa que já tem alguma característica com uma certa fragilidade. Quem que é essa vítima? Qual o perfil? Então, o perfil em geral, né, são de pessoas que ou têm alguma situação psicológica, quer seja algum transtorno de aprendizagem, ou um transtorno do espectro autista, ou tenham dificuldades sociais, ou tenham questões sexuais, né, de ordem da sua escolha sexual, de alguma forma demonstram alguma diferença. E o agressor tem toda uma fragilidade também. O agressor é uma pessoa que vamos dizer, tem uma fragilidade do ponto de vista da sua própria identidade. Ele não é uma pessoa segura, é uma pessoa insegura que, através da violência, acredita que pode fazer uma dominação sobre o outro que já tem uma certa fragilidade. Então, é uma relação de dominação, né, onde você tem uma parte mais frágil e uma parte que utiliza-se da violência para dominar o outro. E, às vezes, isso, então, se conforma em grupos. O grupo vai utilizar, através da rede social ou não, de um mecanismo para colocar uma pessoa em uma situação de muita violência. Agora, você tocou nessa questão da incapacidade da escola e dos pais perceberem que isso está acontecendo. Então, como perceber? Como diferenciar, né? O que é ali uma brincadeira ingênua, um apelido? Não, é bullying, é uma coisa mais grave. Eu geralmente faço o seguinte comentário: brincadeira é quando tem dois se divertindo, né? Dois ou mais. Se tem alguém que está sofrendo, nós já... eu acredito que não há mais a brincadeira. Aí você começa a questão da agressão. Então, também não pode ser confundido com um mero incômodo, porque senão absolutamente tudo vira bullying, né? E se perde absolutamente os parâmetros de razoabilidade. O sofrimento é uma medida importantíssima mesmo, porque os dados mostram que as pessoas que têm, os jovens que têm uma tendência à depressão, né, às vezes desregulações do humor, vão ser mais vítimas de bullying e vão ser aqueles que também vão ser muitas vezes os agressores. Então, existe um sofrimento que precisa ser tratado. E aí sim, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, tem todo um tratamento dessas vítimas e desses agressores que vão se tornar, os agressores depois vão se tornar, se não tratados, pessoas que vão trazer problema para a sociedade mais para frente. Interessante ver que tem números nos Estados Unidos que mostram que cerca de 65% dos jovens que promoveram bullying tiveram delitos
até depois a sua vida adulta, né, com muita frequência. Então, essa pessoa já tem um perfil que precisa ser tratado, né? Ele precisa de um acompanhamento psicológico, familiar, social, para evitar que isso entre para um campo de transtornos, vamos dizer, do impulso, dependência química, problemas de conduta, psicopatias, né? Isso vai acontecer no futuro se essas pessoas não forem tratadas. Precisar fazer uma pausa aqui, o JC Debate volta já, não sai daí. No bullying, quando eu vou comentar do bullying E já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre o bullying nas escolas. Mais da metade dos estudantes do país praticam bullying e trocam mensagens ofensivas pela internet. É o que revela a pesquisa Este Jovem Brasileiro, feita pelo portal educacional com professores de 36 escolas particulares. Os pesquisadores também ouviram 4.000 alunos de 13 a 16 anos. E cada 10 professores que sofrem agressões ou ameaças de estudantes, em média 6 não conseguem voltar às salas de aula. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no... Entre os professores, 64% sabem que os alunos trocam ofensas pela internet, 73% afirmam que o bullying virtual provoca problemas de relacionamento entre os colegas. Quer dizer, eles sabem que isso acontece, mas às vezes fica difícil saber como agir. Quantificar. Esses dados são dados brasileiros? Sim. Interessantes, porque tem um dado que diz que nos Estados Unidos cerca de 160 mil estudantes faltam na escola por dia, por situações de ameaça, né? Então, assim, isso está acontecendo, isso acontece. Os professores podem identificar. Eu acho difícil eles conseguirem identificar todos os casos ao mesmo tempo, mas quando se configura uma situação em que há sofrimento, o professor tem que identificar. Ele está na sala de aula, ele tem que ter sensibilidade sim para identificar, levar para a direção, que precisa chamar os pais e precisa chamar as famílias para fazer vamos dizer, um projeto de ação. Agora acho que a gente tem que tocar aqui num outro assunto importante, que é a questão de que o professor sofre bullying, né? Então, até dados da OCDE diz que, feito com 34 países, o Brasil aparece ali nada menos do que em primeiro lugar
é o país que mais apresenta casos de bullying contra professores, doutora Ana Paula. Exatamente, por isso várias escolas têm nos procurado justamente para quê? Para fazer esse trabalho preventivo de instrução desses professores, para que eles vejam se existe o bullying praticado entre alunos e para ele saber também de como e quais são as formas que ele está sendo agredido e como se defender disso. Então, esse trabalho de prevenção, principalmente com a instrução do corpo docente, evita a prática do bullying. Então, quando nós vemos esse formato de casos, e existem, sim, inúmeros, rede pública e rede particular, onde o professor ele é agredido, ele é ofendido, tem a imagem deturpada em redes sociais, ou às vezes, como um caso até divulgado hoje na mídia, até envenenado. Obviamente que sim, medidas precisam ser tomadas e isso tem que ser rápido. Não se pode ficar esperando, né? Muitos têm, vamos ver como fica aquela situação híbrida. Não, tem que ser tomada imediatamente. A situação está dramática contra os professores. E eu diria que assim, a situação importantíssima é do ponto de vista de saúde pública, porque daí a gente tem os casos de risco de suicídio, né? Então, a violência chega a um ponto onde, não só em relação aos professores, mas os alunos entre eles mesmos, né? Os índices aumentados de tentativas de suicídio e de suicídios até cometidos por jovens que, na verdade, foram, às vezes, vítimas ou os próprios agressores que não aguentaram a pressão. Então, nós vamos ver agora quais são os motivos, né? Os principais que levam ao bullying para a gente comentar aqui. As situações mais comuns, primeiro, preconceito e discriminação estética, divulgação de conteúdos eróticos e sensuais em celulares, difusão de imagens de atos sexuais, também por celular, preconceito e discriminação contra alunos com ótimo desempenho escolar e estigmatização contra professores. Chama atenção aí esse primeiro, né, o motivo que leva ao bullying, preconceito e discriminação estética. Quer dizer, é o bullying da beleza? O que está acontecendo? Para que ocorra o bullying, quando se fala de estética, pouco importa, é alto, é baixo, é gordo, é magro, tem o olho verde, azul, preto, roxo, pouco importa, né? Quando se procura um formato de agressão, isso vai acontecer. E em casos até mais dramáticos, do qual nós já podemos presenciar, uma determinada menina extremamente bonita foi desfigurada. Por agressão física? Exatamente. Foi uma questão de agressão física, onde ela foi desfigurada com um canivete pelas colegas de sala. Pois é, na maioria dos casos, de todos esses motivos que levam ao bullying, quase a maioria leva à agressão física, não é, doutora Ana Paula? Agressão física, lesão corporal, até roubo, quer dizer, acaba virando caso de polícia mesmo. Sim, mas pouco importa. Obviamente que a agressão física é gravíssima, mas às vezes a agressão moral de você ter uma foto deturpada. A verbal e a exclusão do grupo, né? Exatamente. Sair fora, ser tirado de um grupo do WhatsApp, por exemplo. Hoje em dia, as classes todas têm grupos. Então, o grupo que trocam tarefas de casa e, de repente, um é excluído daquele grupo. Então, a exclusão de um jovem, de um membro, de um grupo do WhatsApp, já pode representar, né, a configuração de um bullying, porque aquela pessoa está sendo discriminada e está sendo ridicularizada e está sendo ofendida, às vezes por uma situação. Agora, Maria Alice, toda a nossa conversa aqui hoje, né, sobre bullying girou em torno da tecnologia, né, a internet ali como, né, protagonista dessa história. Então, como haver o controle, né? Que os pais devem estar atentos para evitar situações como essa? Nós falamos de causas, aí, consequências, como prevenir? Eu diria que assim, o monitoramento, ele é fundamental. Porque a gente, por exemplo, não deixa, né, um jovem dirigir um carro
né? Porque ele não tem condição ainda de dirigir um carro, mas ele fica num computador e fica com o seu telefone, muitas vezes sem monitoramento nenhum. O que quer dizer monitoramento? Não quer dizer que você vai precisar pegar o telefone do seu filho todos os dias e olhar todas as conversas que ele está tendo, até porque o jovem precisa de privacidade. Mas você estar na rede social, você observar o que está acontecendo, ter conexões com outros adultos, né, que informam a respeito daquela situação. Assim, eu diria, você está sendo filmado, né? Como se ele soubesse que, de alguma forma, ele está sabendo que alguém está de olho nele. Isso já tem um efeito inibitório importante. Até do ponto de vista legal, o que eu gosto sempre de ressaltar para os pais, a posição dele como guardião. Então, ele é responsável, sim, por absolutamente tudo que esse jovem faz. Aí, de uma forma um pouquinho diferente, né? Às vezes o jovem fala, eu preciso de liberdade. Eu falo, olha, eu não sou psicóloga, eu sou advogada. O Código Civil não fala da liberdade dele, então você tem que ter a senha, você tem que ter o acesso dele, e se alguma coisa acontecer naquele segundo que você não olhou, você vai ser responsável pagar por isso. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada a você. Muito obrigada. O JC Debate fica por aqui. Mais informações sobre Brasil Mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã, à 13h. Vamos falar sobre a participação popular na vida política do país. Uma ótima tarde para você.